Ela só era uma frentista, com um sorriso simples e mãos marcadas pelo trabalho. Ajudou um homem como qualquer outro, sem saber que era o milionário dono de toda a rede. Mas aquele gesto, ele nunca mais esqueceu. Marina passou a mão pelo rosto suado e olhou mais uma vez para o relógio digital do painel do posto. 7 da manhã de uma segunda-feira qualquer, na BR-116, altura do quilômetro 184, entre Campinas e Valinhos. O movimento já começava intenso, caminhoneiros parando para o café da manhã, executivos apressados abastecendo antes de seguir para São Paulo. Ela suspirou fundo, tentando afastar aquele pensamento que a incomodava desde que acordou. Será que ia passar o resto da vida ali, entre bombas de gasolina e o cheiro constante de combustível? Marina Santos, 28 anos, formada em mecânica pelo Senai de Campinas, trabalhando como frentista há 4 anos, no posto Bandeira Azul. Não que ela se envergonhasse do trabalho, muito pelo contrário. Conhecia cada peça de motor, conseguia diagnosticar problemas que muito mecânico experiente passava batido, tinha o respeito de todos os clientes regulares. Mas às vezes, principalmente em manhãs assim, com o sol nascendo por trás dos eucaliptos que margeavam a rodovia, ela se perguntava se não estava desperdiçando seu potencial. Será que era só isso mesmo? Ser a frentista mais competente da região, o barulho familiar de um motor com problema a tirou dos pensamentos. Um BMW preto, modelo novo, parou meio torto na pista, fumaça saindo do capô. Marina franziu a testa. Não era comum ver carros desse nível quebrados ali na estrada, principalmente tão cedinho. Geralmente os executivos que passavam por ali tinham carros bem revisados, assistência técnica em dia. Ela viu um homem sair do veículo, claramente nervoso, mexendo no celular com movimentos bruscos, terno escuro, cabelo penteado para trás, aparência cuidada. Definitivamente não era o tipo de cliente que costumava precisar de ajuda mecânica. Marina secou as mãos no uniforme azul marinho e caminhou em direção ao homem. Ele parecia perdido, alternando o olhar entre o celular e o carro fumegante. "Bom dia, posso ajudar?" perguntou ela, mantendo a voz firme e profissional. "Vi que o senhor está com problemas." O homem levantou os olhos e Marina sentiu algo estranho no peito. Ele tinha olhos verdes, expressivos, mas naquele momento carregados de preocupação. Parecia ter uns 30 e poucos anos, talvez um pouco. Mais novo que ela imaginara à distância. "Bom dia", ele respondeu, passando a mão pelos cabelos de forma nervosa. "Olha, eu realmente não entendo nada de carro. Estava dirigindo normal quando começou a sair essa fumaça. Tentei ligar para o seguro, mas vão demorar pelo menos 2 horas para mandar o guincho." Marina assentiu e se aproximou do veículo. "Posso dar uma olhada? Às vezes é coisa simples, que dá para resolver aqui mesmo." O homem hesitou por um segundo, claramente surpreso com a oferta. Você entende de mecânica?" "Entendo sim", Marina respondeu com um sorriso discreto. "Sou formada pelo Senai. Pode abrir o capô para mim?" Ele fez o que ela pediu, e Marina se debruçou sobre o motor. O cheiro forte de líquido de arrefecimento a atingiu imediatamente. Ela examinou com cuidado, tocando algumas mangueiras, verificando o radiador. Mangueira do radiador estourou, ela diagnosticou, levantando o rosto para olhá-lo. "O senhor deve ter percebido que a temperatura subiu antes de começar a fumaça, não foi?" O homem a encarou com uma expressão de surpresa genuína. "Sim, exatamente. O ponteiro da temperatura disparou uns 5 minutos antes da fumaça. Como você soube?" Marina deu de ombros. "É o que acontece sempre quando estoura a mangueira. Primeiro esquenta, depois vem a fumaça. Sorte que o senhor parou rápido, senão poderia ter fundido o motor." "Nossa", ele murmurou impressionado. "E dá para resolver?" "Dá sim.
Tem uma mangueira universal aqui que serve para emergência. Não é a ideal para o seu modelo, mas vai segurar até o senhor chegar numa concessionária. Marina limpou as mãos no pano que carregava no bolso. Vou buscar as ferramentas. Enquanto ela se dirigia à oficina pequena que ficava nos fundos do posto, o homem ficou parado, observando-a. Marina podia sentir o olhar dele nas costas, mas não era um olhar desrespeitoso. Parecia admiração, curiosidade. Ela não conseguia definir bem. Quando voltou com a caixa de ferramentas e a mangueira, ele ainda estava no mesmo lugar, como se estivesse processando o que havia acontecido. O senhor pode sentar ali na sombra, se quiser. Ela ofereceu, apontando para uma cadeira plástica sob a marquise do posto. Vai demorar uns 20 minutos. Na verdade, ele disse, com um sorriso que transformou completamente sua expressão, eu gostaria de ver como você faz, se não for incomodar. Marina sentiu o rosto esquentar ligeiramente. Não incomoda, não. Ela se posicionou novamente sobre o motor e começou a trabalhar. O homem ficou ao lado, observando cada movimento com atenção genuína. Marina estava acostumada a trabalhar observada. Muitos clientes faziam isso por desconfiança, mas desta vez era diferente. Ele não parecia estar duvidando da capacidade dela, apenas interessado. Posso perguntar seu nome? Ele disse depois de alguns minutos de silêncio. Marina. Ela respondeu, sem levantar os olhos do que fazia. Marina Santos. Prazer, Marina. Eu sou Ricardo. O nome dela soou diferente na voz dele. Marina não conseguia explicar por quê, mas havia algo na forma como ele falou que a fez sentir um arrepio pequeno na nuca. Prazer, Ricardo. Ela continuou trabalhando, removendo a mangueira velha com cuidado. O senhor trabalha com quê? Pelo terno, imagino que seja executivo. Ricardo deu uma risada baixa. Algo assim. Trabalho com administração. E você? Sempre. Trabalhou com mecânica? Marina pausou para olhá-lo. Havia algo na resposta dele que soou vago, mas ela não quis insistir. Sempre gostei de mexer com motor. Meu pai tem uma oficina pequena aqui em Valinhos. Cresci vendo ele trabalhar. Fiz o curso no Senai porque queria entender tudo direitinho, não só o que aprendi olhando. E por que trabalha como frentista se é mecânica formada? A pergunta a pegou desprevenida. Marina sentiu um aperto no peito, aquela mesma sensação que tivera mais cedo quando questionou se estava desperdiçando seu potencial. É complicado, ela respondeu, voltando a se concentrar na mangueira. Oficina do meu pai é pequena, não tem como me manter lá. E conseguir emprego como mecânica não é fácil para a mulher. Aqui no posto, eu pelo menos posso usar o que sei quando precisa. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Quando Marina olhou para ele, viu uma expressão pensativa no rosto dele, como se estivesse processando informações importantes. Deve ser frustrante, ele disse com sinceridade, ter conhecimento e não poder usar plenamente. Marina parou de trabalhar e o encarou. Havia algo na voz dele, uma compreensão que ela não esperava ouvir de um executivo de terno caro dirigindo. BMW, às vezes, ela admitiu, mas é a vida, né? A gente vai fazendo o que pode. Nem sempre precisa ser assim, Ricardo disse baixinho, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Marina não soube o que responder. Havia algo naquele homem que a intrigava. Não era só a aparência, embora ela tivesse que admitir que ele era bonito de uma forma que não via com frequência ali na estrada. Era a forma como ele falava, como olhava para ela, como parecia realmente interessado no que ela fazia e pensava. Ela terminou de instalar a mangueira nova e fechou o capô. Pronto, agora é só completar a água do radiador e pode ir. Mas lembre de trocar por uma mangueira original assim que possível, tá bom? Ricardo assentiu, mas não se moveu para ir embora. Quanto eu devo? Ah, não precisa pagar nada, não. É só uma mangueira simples e uns minutos de trabalho. Marina, ele disse, e novamente aquele arrepio na nuca dela.
Você me salvou amanhã. Eu tenho uma reunião importante em São Paulo em 2 horas. Se eu tivesse que esperar o guincho... Imagina. Ela interrompeu, sorrindo. Foi nada. Ricardo tirou a carteira do bolso interno do paletó e separou algumas notas. Pelo menos deixa eu pagar a mangueira e dar uma gorjeta pelo trabalho. Marina ia recusar, mas algo na expressão dele a fez aceitar. Não era condescendência, era genuína gratidão. Obrigada, ela disse, guardando o dinheiro no bolso. Eles caminharam juntos até o carro. Ricardo ligou o motor, que funcionou perfeitamente, sem mais fumaça ou ruídos estranhos. Perfeito, ele disse sorrindo. Você é realmente boa no que faz. Marina sentiu o rosto esquentar novamente. Obrigada. Ricardo hesitou por um momento com a mão na porta do carro. Marina, posso perguntar uma coisa meio pessoal? Ela assentiu, curiosa. Você tem namorado? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Marina sentiu o coração acelerar e por um momento não soube o que responder. Não, ela disse finalmente. Por quê? Ricardo sorriu e Marina percebeu que era um sorriso diferente dos outros, mais tímido, menos confiante, porque eu gostaria muito de te conhecer melhor. Talvez tomar um café, se você quiser. Marina sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Fazia tempo que não se sentia assim por causa de um homem, mas havia algo naquela situação que a deixava insegura. Eles eram de mundos muito diferentes, isso era óbvio. O que um executivo bem-sucedido quereria com uma frentista? Ela começou, sem saber bem o que dizer. Olha, Ricardo interrompeu, percebendo a hesitação dela. Eu sei que deve parecer estranho. A gente se conheceu há meia hora. Somos contextos diferentes, mas eu fiquei genuinamente impressionado com você, não só com o conhecimento técnico, mas com a forma como você é, natural, competente, sem pretensão. Marina o observou em silêncio. Havia sinceridade no que ele estava dizendo, ela conseguia perceber. Tudo bem, ela disse finalmente, mas não posso sair durante a semana. Trabalho das 6 da manhã às 6 da tarde. Sábado à tarde? Ele sugeriu imediatamente. Sábado à tarde está bom. Ricardo sorriu abertamente. Posso pegar seu telefone? Marina deu o número e ele digitou no celular na mesma hora. Vou te ligar na sexta para confirmar, pode ser? Pode. Ricardo entrou no carro, mas antes de fechar a porta disse: Marina, muito obrigado mesmo, por tudo, e estou ansioso para sábado. Ela acenou enquanto ele saía do posto, o BMW preto sumindo na curva da rodovia em direção a São Paulo. Marina ficou parada por alguns minutos, processando o que havia acontecido. Em menos de 1 hora, sua manhã de segunda-feira havia se transformado completamente. Voltou para o posto, onde Dona Célia, a proprietária, a esperava com um sorriso curioso. Quem era aquele rapaz bonito? Perguntou a mulher de 50 anos, que sempre tratava Marina como uma filha. Um cliente que precisou de ajuda. Marina respondeu, tentando soar casual. Cliente, nada. Dona Célia riu. Vi vocês conversando ali e vi como ele olhava para você. Marina sentiu o rosto esquentar. Dona Célia, que nada, menina. Você merece um homem bom. Faz tempo que não vejo você sorrir assim. Era verdade. Marina não conseguia negar que estava sorrindo. E não era um sorriso qualquer. Era o sorriso de quem estava se sentindo especial, valorizada, vista. O resto da manhã passou rapidamente. Marina atendeu os clientes habituais. Fez 2 pequenos reparos em outros carros, organizou o estoque de óleo. Mas em todos esses momentos, parte da mente dela estava revivendo a conversa com Ricardo. A forma como ele a havia olhado quando ela diagnosticou o problema do carro. A sinceridade na voz dele quando falou sobre frustração. O jeito como pronunciou o nome dela. Na hora do almoço, Marina se sentou na mesma cadeira onde havia oferecido para Ricardo descansar.
Dona Célia trouxe um prato de arroz com feijão, bife e salada. A comida caseira que ela preparava todos os dias para si e para Marina. Você está diferente hoje, observou Dona Célia, sentando-se ao lado dela com o próprio prato. Como assim diferente? Mas, sei lá, animada, esperançosa, Marina mastigou pensativamente. Dona Célia, posso perguntar uma coisa? Claro! A senhora acha que é possível duas pessoas muito diferentes darem certo juntas? Dona Célia sorriu com malícia. Depende do tipo de diferença. Se for diferença de caráter, de valores, aí é complicado. Mas se for diferença de situação financeira, de trabalho, isso pode até ser bom. Um complementa o outro. E se for um homem que parece ter muito dinheiro com uma mulher que não tem? Marina. Dona Célia pousou a mão no braço dela. Você é uma mulher inteligente, trabalhadora, honesta. Qualquer homem que não valorizar isso, não merece você. E se ele valorizar, o resto é detalhe. Marina assentiu, mas ainda se sentia insegura. Ela nunca havia se relacionado com alguém de classe social muito diferente da sua. Seus namorados anteriores tinham sido sempre rapazes da região, trabalhadores. Como ela, com sonhos e dificuldades parecidos, a tarde passou mais devagar que a manhã. Marina se pegou várias vezes olhando para a entrada do posto, como se esperasse ver o BMW preto aparecer novamente. Ela sabia que era bobagem. Ricardo havia dito que tinha reunião em São Paulo. Provavelmente nem passaria por ali na volta. Mas não conseguia evitar, às 5h30, quando já estava quase na hora de ir embora, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Marina, aqui é o Ricardo. O coração dela disparou. Oi, Ricardo. Eu sei que falei que ia ligar na sexta, mas não consegui esperar. Ele riu e Marina percebeu que ele parecia nervoso. Queria saber se você chegou bem em casa, se o seu dia foi tranquilo. Marina sorriu, sentindo uma sensação boa no peito. Ainda estou no posto, saio às 6. Ah, desculpa, não queria atrapalhar seu trabalho. Não está atrapalhando, não. Já está quase na hora mesmo. Marina, posso confessar uma coisa? Pode. Eu não consegui parar de pensar em você hoje. Em como você foi competente e prestativa, sem esperar nada em troca. Fazia tempo que eu não conhecia alguém assim. Marina sentiu o rosto esquentar e olhou em volta para ter certeza de que Dona Célia não estava ouvindo. Assim como? Ela perguntou baixinho. Verdadeira, sem pretensão, que me impressionou de verdade. Ricardo, você mal me conhece. É verdade. Mas às vezes a gente sente uma conexão imediata com alguém. Você não acha? Algo que vai além do racional. Marina sabia exatamente do que ele estava falando. Ela também havia sentido aquela conexão, aquela química inexplicável. Sente, ela admitiu. Então, ainda está confirmado para sábado? Está. Ótimo. Posso te buscar em casa? Ou você prefere que a gente se encontre em algum lugar? Marina hesitou. Ela ainda morava com os pais na casa da família, em Valinhos. A ideia de Ricardo conhecer sua realidade de classe média baixa, a casa simples, o bairro operário, a deixava um pouco constrangida. Acho melhor a gente se encontrar em algum lugar, ela disse, sem problema. Que tal no shopping de Campinas? Tem um café legal lá e é um lugar neutro. Marina riu. Neutro? Quer dizer, um lugar onde os dois se sintam confortáveis. A consideração dele a tocou. Ricardo parecia realmente preocupado em não a deixar desconfortável, em não criar uma situação constrangedora para ela. Está bom. Que horas? 3 da tarde? Perfeito. Marina? Sim? Obrigado por aceitar. Estou realmente ansioso. Depois que desligaram, Marina ficou alguns minutos parada, segurando o celular e sorrindo. Dona Célia apareceu ao lado dela como um passe de mágica. Era ele, né? Perguntou com ar maroto. Dona Célia, a senhora não tem o que fazer, não? Marina riu, guardando o celular. Claro que tenho.
Mas cuidar da sua vida amorosa também é importante. A mulher mais velha piscou. Então, quando é o encontro? Sábado à tarde. Que bom. Você merece, menina. Merece muito. Marina terminou o trabalho do dia com um sorriso no rosto. Enquanto fechava o posto, organizava os últimos detalhes e se despedia de Dona Célia. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre sábado, o que ela ia vestir, do que eles iam conversar, e se ele se decepcionar com ela, e se ela se decepcionar com ele. Mas por baixo de todas essas preocupações, havia algo que ela não sentia há muito tempo: expectativa. A sensação boa de ter algo para aguardar, alguém que demonstrou interesse genuíno por ela, que a fez se sentir especial. No ônibus de volta para casa, Marina olhou pela janela a paisagem familiar da BR-116, os postos de gasolina, as casas, simples, os pequenos comércios. Pela primeira vez em muito tempo, aquela rotina não a deprimiu. Ao contrário, ela se sentiu grata por tudo que tinha acontecido naquele dia. Quando chegou em casa, seus pais estavam assistindo televisão na sala. Marina os cumprimentou e foi direto para o quarto alegando cansaço. Mas não era cansaço, era a necessidade de ficar sozinha com seus pensamentos, de reviver cada momento da manhã, cada palavra que Ricardo havia dito. Ela se deitou na cama e pegou o celular olhando para o número dele gravado na agenda. Ricardo, nem sobrenome ela sabia, mas havia algo nele que a intrigava profundamente, que a fazia querer conhecer mais. Marina fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha a sensação de que algo especial estava começando em sua vida. Os dias que se seguiram passaram de forma estranha para Marina. Por um lado, a rotina continuava exatamente igual. Acordar às 5 da manhã, chegar no posto às 6, atender clientes, resolver problemas mecânicos simples, almoçar com Dona Célia, trabalhar até às 6 da tarde. Por outro lado, havia uma expectativa constante, uma ansiedade boa, que ela não sentia há anos. Era como se cada dia a trouxesse mais perto de algo importante, mesmo sem saber exatamente o quê. Na terça-feira, Marina se pegou olhando para a entrada do posto sempre que ouvia o som de um motor potente. Não que ela esperasse ver Ricardo novamente. Ele havia deixado claro que trabalhava em São Paulo. Provavelmente só passava por ali quando tinha compromissos na região. Mas uma parte pequena dela, que ela tentava ignorar, ficava atenta a qualquer BMW preto que aparecia na pista. Foi Dona Célia quem notou primeiro. Você está inquieta hoje, observou a mulher mais velha durante o almoço. Algum problema? Marina mastigou o pedaço de frango ensopado, pensando se devia compartilhar seus sentimentos. Dona Célia sempre fora como uma segunda mãe para ela, especialmente depois que começou a trabalhar no posto. Era com ela que Marina conversava sobre seus medos, suas dúvidas, seus sonhos pequenos de talvez um dia abrir uma oficina própria. Não é bem problema, Marina disse finalmente. É sobre aquele homem de segunda-feira. O do BMW? É. A gente marcou de se encontrar no sábado. Dona Célia largou o garfo e olhou para Marina com interesse genuíno. Que bom! Fazia tempo que você não ficava animada com algum rapaz. É que eu estou meio... Marina hesitou, procurando as palavras certas. Meio nervosa. Ele é muito diferente de mim, sabe? O jeito de falar, de se vestir, o carro que dirige. E se ele descobrir como eu realmente vivo e se decepcionar? Dona Célia suspirou e pousou a mão no braço de Marina. Menina, que bobagem! É essa? Como você realmente vive? Você é uma pessoa trabalhadora, honesta, competente, mora com os pais porque está juntando dinheiro para o próprio futuro. Isso não é motivo de vergonha. Mas, Dona Célia, você viu o carro dele? O terno. Deve estar acostumado com mulheres diferentes. Pode ser,
Mas se ele te chamou para sair, é porque viu algo especial em você. E pelo que você me contou, ele ficou impressionado justamente com sua competência, com sua naturalidade. Não foi? Marina assentiu, mas a insegurança persistia. Aquela noite, quando chegou em casa, ela tentou conversar com a mãe sobre suas preocupações. Mãe, posso perguntar uma coisa? Dona Rosa estava na cozinha, preparando o jantar. Era uma mulher de 52 anos, cabelos grisalhos sempre presos, mãos calejadas de anos trabalhando como costureira. Marina herdara dela a determinação e a força, mas também a tendência a se subestimar. Claro, filha, o que foi? A senhora acha que uma pessoa simples como a gente pode se relacionar com alguém de classe social muito diferente? Dona Rosa parou de mexer o feijão e olhou para a filha com curiosidade. Por que essa pergunta? Marina contou sobre o encontro com Ricardo, sobre o convite, sobre suas inseguranças. Dona Rosa ouviu em silêncio, com a expressão pensativa que sempre fazia quando refletia sobre algo importante. Marina, ela disse finalmente, eu e seu pai nos conhecemos quando eu trabalhava numa padaria e ele era ajudante de pedreiro. Hoje ele tem a oficina pequena, mas é dele. Eu tenho minha clientela de costura. A gente construiu uma vida boa, honesta. Isso não nos torna menos importantes que ninguém. Eu sei, mãe, mas é diferente. Esse homem deve ter estudado em faculdade. Cara, deve viajar para o exterior, deve estar acostumado com restaurantes chiques. E daí, Dona Rosa interrompeu com firmeza. Você também estudou. Fez Senai, é formada em mecânica. Quantas pessoas conseguem diagnosticar problema de motor só de ouvir o barulho? Quantas mulheres têm a coragem de trabalhar numa profissão dominada por homens? Marina sentiu os olhos lacrimejarem. Às vezes, ela se esquecia de valorizar suas próprias conquistas. Além disso, continuou Dona Rosa, voltando a mexer o feijão, se esse rapaz for uma pessoa de caráter, ele vai valorizar quem você é por dentro. E se não for, melhor descobrir logo. Na quarta-feira, Marina recebeu uma mensagem inesperada de Ricardo. Era meio-dia, ela estava organizando o estoque de óleo quando o celular vibrou. Oi, Marina, como está sendo sua semana? Espero que tranquila. Estava pensando em você e resolvi mandar uma mensagem. Ainda está confirmado para sábado? Estou ansioso. O coração de Marina disparou. Ela releu a mensagem 3 vezes antes de responder. Havia algo na simplicidade do texto, na demonstração de que ele estava pensando nela, que a deixou emocionada. Ela digitou e apagou várias respostas antes de decidir por algo simples. Oi, Ricardo. Minha semana está boa, obrigada. Confirmado para sábado, sim. Também estou ansiosa. A resposta veio em poucos minutos. Que bom! Posso confessar que estou contando os dias? Você me impressionou muito na segunda-feira. Mal posso esperar para te conhecer melhor. Marina sorriu, sentindo uma sensação boa no peito. Dona Célia apareceu do nada, como sempre. Era ele de novo? Perguntou com aquele sorriso maroto. Era, Marina confirmou, guardando o celular no bolso do uniforme. E aí, o que ele falou? Marina contou sobre as mensagens e Dona Célia assentiu com aprovação. Homem que manda mensagem no meio da semana só para saber como você está é homem interessado de verdade, ela declarou. Ainda mais um que deve ter a agenda lotada de compromissos. Na quinta-feira, Marina começou a se preocupar seriamente com o que vestir no encontro. Ela tinha pouca roupa que considerava adequada para um date. Geralmente usava o uniforme do posto durante a semana e roupas casuais nos fins de semana. Decidiu passar na loja de roupas do centro de Valinhos na hora do almoço. A vendedora, uma moça da idade dela, a ajudou a escolher um vestido simples mas bonito, azul marinho, que realçava seus olhos castanhos e caía bem no corpo.
Não era caro, mas estava dentro do orçamento apertado de Marina. Para uma ocasião especial? Perguntou a vendedora enquanto embrulhava o vestido. Um encontro, Marina admitiu, sentindo o rosto esquentar. Que legal! Primeiro encontro? É. Ah, que nervoso, né? Mas você vai ficar linda com esse vestido. A cor combina muito com você. Na sexta-feira, Marina acordou com um nervosismo diferente no estômago. Era o último dia antes do encontro, e ela se sentia como uma adolescente antes do primeiro namoro. Durante o trabalho, tentou se concentrar nas tarefas habituais, mas sua mente estava constantemente voltada para o dia seguinte. À tarde, Ricardo ligou conforme havia prometido. Oi, Marina, como está? Oi, Ricardo. Estou bem, e você? Bem também. Olha, eu queria confirmar nosso encontro de amanhã e combinar os detalhes. 3 horas no shopping de Campinas, né? Isso mesmo. Você sabe onde fica o Café Central no 2º andar? Marina conhecia o shopping, mas não frequentava muito. Geralmente só ia lá quando precisava comprar algo específico que não encontrava nas lojas menores de Valinhos. Sei onde é. Ou pelo menos vou conseguir achar, ela disse, tentando soar descontraída. Ricardo riu. Se você se perder, me liga. Eu chego uns minutinhos antes. Tá bom. Houve uma pausa pequena e Marina sentiu que ele queria dizer algo mais. Marina? Sim? Eu queria que você soubesse que estou muito feliz com esse encontro. Desde segunda-feira você não sai da minha cabeça. O coração de Marina acelerou. Ricardo, eu sei que pode parecer exagerado. A gente mal se conhece. Mas às vezes acontecem conexões assim, meio inexplicáveis, não é? Marina sabia exatamente do que ele estava falando. Ela também não conseguia parar de pensar nele, na conversa que tiveram, na forma como ele a havia olhado com admiração genuína. Acontecem, ela concordou baixinho. Então, até amanhã? Até amanhã. Depois que desligaram, Marina ficou alguns minutos parada, segurando o celular e tentando acalmar o coração. Havia algo na voz de Ricardo, uma sinceridade que a tocava profundamente. Ao mesmo tempo, ela se sentia aterrorizada com a possibilidade de se decepcionar ou de decepcioná-lo. Aquela noite, Marina teve dificuldade para dormir. Ficou virando na cama, imaginando como seria o encontro, do que eles iam conversar, se haveria aquela química que ela havia sentido na segunda-feira. E se não houvesse? E se pessoalmente, num ambiente diferente, eles descobrissem que não tinham nada em comum? Às 2 da manhã, ela desistiu de tentar dormir e foi para a cozinha beber água. Sua mãe estava lá, fazendo chá de camomila. Não consegue dormir? Perguntou Dona Rosa. Não, estou muito nervosa com esse encontro de amanhã. Dona Rosa serviu uma xícara de chá para Marina e as duas se sentaram à mesa da cozinha. Era um momento íntimo, como muitos que elas haviam compartilhado ao longo dos anos. Filha, posso te falar uma coisa que aprendi com a vida? Marina assentiu. O amor verdadeiro não escolhe classe social, não escolhe profissão, não escolhe quanto dinheiro a pessoa tem na conta. O amor verdadeiro acontece entre duas pessoas que se reconhecem, que se admiram, que sentem que uma completa a outra. Mas, mãe, e se ele descobrir que eu não sou sofisticada como ele deve estar esperando? Marina, Dona Rosa segurou a mão da filha. Se ele te chamou para sair depois de te ver trabalhando como frentista, vestindo o uniforme, com as mãos sujas de graxa, é porque ele já sabe exatamente quem você é. E gostou. Marina sentiu os olhos lacrimejarem novamente. Sua mãe sempre sabia o que dizer para acalmá-la. Além disso, continuou Dona Rosa com um sorriso, você é uma mulher linda, inteligente, forte. Qualquer homem que não valorizar isso não merece você. Sábado amanheceu ensolarado e quente, típico do interior paulista em pleno verão. Marina acordou às 9 da manhã.
um luxo para quem estava acostumada a levantar às 5 todos os dias. Tomou café com calma, conversou com os pais, tentou manter a mente ocupada para não ficar ansiosa. Às 2 da tarde, ela começou a se arrumar. Tomou banho com cuidado, lavou o cabelo, fez uma escova simples que havia aprendido assistindo vídeos no YouTube. Passou um pouco de maquiagem, não muito, porque não estava acostumada e tinha medo de exagerar. Vestiu o vestido azul marinho novo, que realmente ficava bonito nela. Quando se olhou no espelho do quarto, Marina teve que admitir que estava bonita. Não era uma beleza sofisticada ou glamourosa, mas era uma beleza natural, genuína. Nossa filha, exclamou Dona Rosa quando Marina apareceu na sala. Você está linda! Seu pai, homem de poucas palavras, assentiu com aprovação. Está mesmo. Esse rapaz tem sorte. Marina chegou ao shopping 15 minutos antes das 3 horas. Encontrou o café central sem dificuldade e escolheu uma mesa com boa vista da entrada. Pediu uma água e ficou esperando, tentando controlar o nervosismo. Às 3 horas em ponto, viu Ricardo entrando no café. Ele estava vestido de forma casual. Calça jeans escura, camisa branca, sapato social. Nada muito formal, mas ainda assim elegante. Quando ele a avistou e sorriu, Marina sentiu o coração disparar. Marina, ele disse aproximando-se da mesa. Você está linda. Obrigada, ela respondeu, levantando-se para cumprimentá-lo. Você também está muito bem. Eles se abraçaram rapidamente, um abraço que durou alguns segundos a mais do que seria apenas cordial. Marina sentiu o perfume dele, masculino e suave, e percebeu que suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Desculpa o atraso, Ricardo disse, puxando a cadeira para ela. Tráfego na Anhanguera. Imagina, você chegou na hora certa. Eles se sentaram e Marina percebeu que Ricardo parecia tão nervoso quanto ela. Havia algo tocante nessa descoberta. A ideia de que aquele homem aparentemente confiante e bem-sucedido também estava ansioso por causa do encontro deles. Posso confessar uma coisa? Ele disse depois que o garçom anotou os pedidos. Café para ele, cappuccino para ela. Pode. Eu estava nervoso a semana inteira pensando em hoje. Marina sorriu, sentindo-se um pouco mais relaxada. Eu também. Quase não dormi ontem à noite. Sério? Ricardo riu. Que bom saber que não era só eu. A conversa começou a fluir naturalmente. Ricardo perguntou sobre o trabalho dela, sobre como havia descoberto a paixão por mecânica, sobre sua família. Marina, inicialmente tímida, foi se soltando conforme percebia que ele estava genuinamente interessado em suas respostas. Meu pai sempre diz que eu herdei o gosto por motor da família. Ela contou. Meu avô materno era caminhoneiro. Meu pai montou a oficina com as próprias mãos. Eu cresci vendo eles mexerem em carro. Aprendi que não existe trabalho masculino ou feminino, existe trabalho bem feito. Seus pais devem ter muito orgulho de você, Ricardo disse. Tem. Às vezes eu acho que mais orgulho do que eu mesmo tenho de mim. Por que você fala isso? Marina hesitou. Era uma pergunta profunda, que tocava em inseguranças que ela raramente compartilhava. Às vezes, eu me pergunto se não estou desperdiçando meu potencial. Sabe, fiz um curso técnico bom, tenho conhecimento, mas acabo trabalhando como frentista, porque é o que consegui. Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando-a com atenção. Marina, posso te falar o que eu vi na segunda-feira? Ela assentiu. Eu vi uma mulher competente que resolveu meu problema em 20 minutos, quando técnicos especializados levariam horas. Vi alguém que não hesitou em ajudar um estranho, que fez um trabalho perfeito sem esperar reconhecimento. Vi uma pessoa que tem paixão pelo que faz, independente do título do cargo. Marina sentiu os olhos lacrimejarem e desviou o olhar. Ei! Ricardo disse suavemente, esticando a mão para tocar a dela. Você está bem? Estou. É que fazia tempo que ninguém falava assim sobre mim, sobre meu trabalho.
Então as pessoas ao seu redor não enxergam o óbvio. Marina olhou para ele, surpresa com a sinceridade na voz. Ricardo, posso perguntar uma coisa sobre você? Claro. Que tipo de administração você faz? Você foi meio vago na segunda-feira. Ricardo hesitou e Marina percebeu uma mudança sutil na expressão dele, como se ele estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu administro negócios da família, várias empresas, vários setores. A resposta continuava vaga, mas Marina decidiu não insistir. Se ele não queria entrar em detalhes, devia ter seus motivos. A conversa continuou por mais de 2 horas. Eles falaram sobre música, descobriram que ambos gostavam de sertanejo raiz e MPB. Falaram sobre filmes. Marina admitiu que raramente ia ao cinema, preferindo assistir filmes em casa. Falaram sobre sonhos. Ela revelou que gostaria de ter sua própria oficina um dia. Ele disse que queria encontrar mais significado no trabalho. Mais significado como? Marina perguntou. Sei lá. Às vezes, eu sinto que passo o dia inteiro resolvendo problemas que não fazem diferença real na vida das pessoas. Gostaria de fazer algo que impactasse positivamente a vida de alguém. Marina achou interessante essa reflexão. Não era o que esperava ouvir de um executivo bem-sucedido. Quando saíram do café, já passava das 5 da tarde. Ricardo ofereceu para levá-la em casa, mas Marina preferiu pegar o ônibus. Ainda não se sentia pronta para ele conhecer sua realidade familiar. Posso te acompanhar até o ponto de ônibus? Ele perguntou. Pode. Eles caminharam devagar pelo shopping, como se quisessem prolongar aquele momento. Na entrada, Ricardo parou e se virou para ela. Marina, eu me diverti muito hoje. Você é exatamente como eu imaginava. Natural, inteligente e interessante. Eu também me diverti. Ela respondeu sinceramente. Você me surpreendeu. Como? Assim? Achei que você fosse ser mais, sei lá, mais distante, mais formal, mas você é muito natural também. Ricardo sorriu. Posso te ver de novo? Em breve? Pode. Que tal na próxima semana? Posso te ligar? Pode sim. Eles se despediram com outro abraço, um pouco mais demorado que o primeiro. Marina sentiu que havia algo diferente no ar entre eles. Uma intimidade que começava a se formar. No ônibus de volta para casa, ela ficou olhando pela janela e sorrindo. O encontro havia sido melhor que suas melhores expectativas. Ricardo era exatamente como ela havia imaginado, mas ao mesmo tempo a havia surpreendido com sua simplicidade, sua genuíno interesse por ela. Quando chegou em casa, seus pais estavam assistindo televisão na sala, mas era óbvio que estavam ansiosos para saber como havia sido o encontro. E então? Perguntou Dona Rosa assim que Marina entrou. Foi muito bom, Marina respondeu, não conseguindo esconder o sorriso. Só muito bom, insistiu a mãe. Foi especial. Ele é muito diferente do que eu imaginava. Mais simples, mais humano. E vocês vão se ver de novo? Perguntou seu pai. Vamos, ele vai me ligar na semana. Naquela noite, Marina adormeceu feliz e tranquila pela primeira vez em dias. Havia algo sobre Ricardo que a deixava esperançosa, que a fazia sentir que talvez, só talvez, algo muito bom estava começando em sua vida. Os dias seguintes ao primeiro encontro passaram como um sonho para Marina. Ricardo ligava todos os dias, sempre no final da tarde, quando ela estava terminando o expediente. Conversas que começavam com um simples "Como foi seu dia?" e se estendiam por mais de 1 hora, sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Eles falavam sobre filmes que queriam assistir, lugares que gostariam de conhecer, memórias da infância, pequenas filosofias de vida. Na quarta-feira, ele apareceu no posto durante o horário de almoço, alegando que estava passando pela região e queria vê-la.
Marina sabia que era mentira. Ninguém passava pela BR-116 indo de São Paulo para lugar nenhum. Mas a mentira a deixou tocada, porque significava que ele havia feito um desvio considerável só para vê-la por alguns minutos. Vim te trazer. Isso, ele disse, entregando um pequeno saco de papel. Dentro havia um bombom de chocolate belga e um bilhete. Para adoçar o dia de quem já é doce por natureza. Marina sentiu o rosto esquentar, e Dona Célia, que observava tudo de longe, sorriu. Com aprovação. Você é muito carinhoso, Marina disse, guardando o bilhete no bolso. É fácil ser carinhoso com você, Ricardo respondeu, e havia algo na voz dele que fez o coração dela acelerar. Eles marcaram um segundo encontro para o sábado seguinte. Desta vez, Ricardo sugeriu ir ao cinema e depois jantar em um restaurante simples que ele conhecia em Campinas. Marina aceitou, sentindo-se mais confiante após o sucesso do primeiro encontro. No sábado, quando ele foi buscá-la no ponto de ônibus próximo ao shopping, Marina percebeu que ele estava dirigindo um carro diferente. Um Civic preto, bem conservado, mas bem mais simples que o BMW. Carro novo? Ela perguntou entrando no veículo. Ricardo hesitou por um segundo. Emprestado. O BMW está na revisão. Marina não questionou, mas guardou a informação. Havia algo na forma como ele respondeu que a intrigou. O filme era uma comédia romântica que os dois riram muito. Durante a sessão, Ricardo pegou a mão dela e Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Era um gesto simples, natural, mas que confirmava que havia algo real crescendo entre eles. No restaurante, uma pizzaria familiar e aconchegante, a conversa fluiu ainda melhor. Que da primeira vez, Ricardo parecia mais relaxado, mais ele mesmo. Contou histórias engraçadas sobre situações embaraçosas no trabalho, fez imitações que deixaram Marina gargalhando. Você tem um sorriso lindo, ele disse de repente, no meio de uma conversa. Sobre músicas preferidas. Marina parou de rir e o olhou nos olhos. Havia uma intensidade no olhar dele que a fez perceber que eles haviam ultrapassado a fase de apenas se conhecer. Havia algo mais profundo acontecendo. Ricardo, ela disse baixinho. Posso perguntar uma coisa que me intriga há dias? Pode. Por que você se interessou por mim? Você deve conhecer tantas mulheres, mais sofisticadas, mais... Marina, ele interrompeu pegando as duas mãos dela. Você quer uma resposta honesta? Ela assentiu. Porque em 5 minutos de conversa, você me mostrou mais autenticidade do que eu vejo em meses no meu meio social. Porque você me olhou como pessoa, não como outras coisas. Porque quando você sorri, é um sorriso verdadeiro. Porque você fez o que fez por mim, sem esperar nada em troca. Marina sentiu os olhos lacrimejarem. Outras coisas. Ricardo desviou o olhar, claramente desconfortável. É complicado explicar. Às vezes as pessoas se interessam por você pelos motivos errados. Naquela noite, quando Ricardo a deixou no ponto de ônibus, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, hesitante no início, que foi se intensificando conforme os dois se entregavam ao momento. Marina sentiu como se o mundo girasse mais devagar, como se aquele instante fosse suspenso no tempo. Nossa, ela sussurrou quando se separaram. Nossa, ele concordou sorrindo. Posso falar uma coisa louca? Marina perguntou. Pode. Eu acho que estou me apaixonando por você. Ricardo a olhou nos olhos por um longo momento. Não é loucura. Eu também estou. Na semana seguinte, Ricardo apareceu no posto 3 vezes. Segunda, quarta e sexta-feira. Sempre com desculpas diferentes. Precisava abastecer. Estava passando pela região. Queria tomar um café no posto. Marina sabia que eram desculpas, mas não se importava. Cada aparição dele iluminava seu dia. Foi na sexta-feira que tudo mudou. Marina,
Estava organizando a bombinha de ar quando viu uma van branca parar no posto. Dela desceram 2 homens de terno, claramente executivos, carregando pranchetas e tablets. Eles caminharam direto para ela. "Com licença", disse um deles. "A senhora é Marina Santos?" "Sou, sim. Em que posso ajudá-los?" "Somos da diretoria da Rede Bandeira Azul. Podemos conversar em particular?" Marina sentiu um frio na barriga. "Fiz alguma coisa errada?" "Pelo contrário", disse o outro homem. "Queremos fazer uma proposta." Eles se dirigiram para a pequena sala. Nos fundos do posto, Dona Célia os acompanhou, curiosa e preocupada. "Senhora Marina", começou o primeiro executivo, "recebemos informações de que a senhora tem formação técnica em mecânica e demonstrou conhecimento excepcional ao ajudar um cliente esta semana." Marina franziu a testa. "Que cliente?" "Um senhor que teve problemas com o radiador na segunda-feira retrasada. Ele fez questão de relatar o excelente atendimento que recebeu." O coração de Marina disparou. Ricardo. Só podia ser Ricardo. "Estamos implementando um programa piloto de mecânica express em alguns postos da rede. Pequenos reparos, diagnósticos rápidos, manutenção preventiva. Gostaríamos de oferecer a vaga de supervisora técnica do programa." Marina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Supervisora técnica? O salário seria 3 vezes o que a senhora ganha atualmente, mais comissões por serviços realizados. Teria uma equipe própria, equipamentos novos, treinamento em São Paulo. Dona Célia segurou a mão de Marina, percebendo que ela estava em choque. Eu posso pensar?" "Claro, mas precisamos de uma resposta até segunda-feira." Depois que eles saíram, Marina ficou parada por vários minutos, tentando processar o que havia acontecido. "Marina", Dona Célia disse suavemente, "isso é a oportunidade da sua vida." "Eu sei, mas, Dona Célia, por que será que esse cliente fez questão de me recomendar? Quem ele é?" "Não sei, mas deve ser alguém importante na empresa." Naquele momento, Marina ouviu o som familiar de um motor conhecido. Olhou pela janela e viu o BMW preto de Ricardo entrando no posto. Seu coração disparou novamente, mas agora por um motivo diferente. Ricardo desceu do carro sorrindo, mas quando viu a expressão no rosto de Marina, sua alegria se transformou em preocupação. "Marina, aconteceu alguma coisa?" "Ricardo, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto comigo." Ele assentiu, claramente nervoso. "Quem você é? De verdade?" Ricardo ficou pálido. "O que você quer dizer?" "Uns executivos da Rede Bandeira Azul estiveram aqui agora. Eles me ofereceram um cargo de supervisora técnica porque um cliente fez questão de me recomendar. Um cliente que teve problemas com o radiador na segunda-feira retrasada." Ricardo fechou os olhos e suspirou profundamente. "Marina, você trabalha para a Rede Bandeira Azul, não é? Por isso você sempre aparece aqui. Por isso você conhece restaurantes em Campinas. Por isso... Marina, me deixa explicar." "Explica." "Então, e por favor, não minta mais para mim." Ricardo passou a mão pelos cabelos, claramente em conflito interno. "Eu não trabalho para a Rede Bandeira Azul, Marina. Eu sou dono da rede." Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "O quê?" "Meu nome é Ricardo Bandeira. Meu avô fundou a rede há 50 anos. Eu herdei o controle quando meu pai morreu, há 5 anos. Marina se apoiou no balcão tentando respirar. Você é bilionário?" "Eu sou bem-sucedido financeiramente, sim." "Por que você não me contou?" Ricardo se aproximou dela, mas Marina deu um passo para trás. "Porque eu queria que você me conhecesse como pessoa, não como dono de empresa. Porque toda mulher que eu conhecia se interessava pelo meu dinheiro, não por mim. Porque quando você me ajudou naquele dia, você me tratou como um ser humano comum e eu não sentia isso há anos."
Marina estava tremendo. Então tudo isso foi uma mentira? Você fingindo interesse por mim, aparecendo aqui? Não, Ricardo exclamou. Marina, tudo que eu senti por você é real. Cada palavra, cada momento, eu me apaixonei por você de verdade. Como eu posso acreditar? Você mentiu sobre quem é desde o primeiro dia, porque eu estava com medo de que você mudasse comigo, que começasse a me tratar diferente, com medo de que você se interessasse pelo dinheiro e não por mim. Marina começou a chorar. Ricardo, eu não sei o que pensar. Eu confiei em você e pode continuar confiando. Marina, eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que um deles falava a palavra amor em voz alta. Você me ama ou ama a ideia de ter uma namorada simples que não se interessa pelo seu dinheiro? Marina perguntou entre lágrimas. Eu amo você. Marina Santos, frentista, mecânica, mulher mais autêntica que eu já conheci. Eu amo seu sorriso, sua inteligência, sua forma de ver a vida. Eu amo como você faz café de manhã cantando baixinho, como você fala dos pais com carinho, como você conhece o nome de todos os caminhoneiros que param aqui. Marina o olhou surpresa. Como você sabe que eu canto fazendo café? Porque eu venho aqui todos os dias há 2 semanas, muito antes de você chegar, só para te ver. Fico no posto do lado da estrada, observando você trabalhar, tentando criar coragem para me aproximar de novo. Todos os dias? Todos os dias. Desde nosso primeiro encontro, eu acordo pensando em você e durmo pensando em você. Marina, eu sei que cometi um erro não contando a verdade desde o início, mas eu estava desesperado para ser amado pelo que sou, não pelo que tenho. Marina secou as lágrimas com as costas da mão. Ricardo, você tem noção da diferença entre nós? Você pode comprar a cidade inteira onde eu moro. E daí? Dinheiro não me faz feliz, Marina. Estes últimos 15 dias contigo foram os únicos em anos que eu me senti realmente vivo, realmente eu mesmo. Mas como isso pode dar certo? Somos de mundos completamente diferentes. Ricardo se aproximou dela novamente e desta vez Marina não se afastou. Marina, você lembra o que você me perguntou no nosso primeiro encontro? Se eu queria encontrar mais significado no trabalho? Ela assentiu. Eu encontrei. Quero transformar a empresa numa coisa que faça diferença real na vida das pessoas. Quero criar programas de treinamento, dar oportunidades para pessoas como você, que têm competência, mas não têm chance. E quero fazer isso com você do meu lado, Ricardo. Eu sei que é muita coisa para processar. Eu sei que cometi um erro. Mas, Marina, por favor, não desiste da gente. Não desiste do que a gente sente um pelo outro. Marina o olhou nos olhos e viu lágrimas. Ricardo e o bilionário, o dono de uma das maiores redes de postos do país, estava chorando por ela. Você realmente me ama? Ela perguntou baixinho. Eu te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. Mesmo sabendo que eu nunca vou ser sofisticada, que eu nunca vou saber me comportar no seu mundo. Marina, eu não quero que você mude nada. Eu me apaixonei por você exatamente como você é. E quanto ao meu mundo, talvez seja a hora de eu mudar para um mundo onde a gente possa ser feliz juntos. Marina sentiu o coração se enchendo de uma sensação que ela nunca havia experimentado antes. Era amor, mas era mais que isso. Era a sensação de ser completamente aceita, completamente valorizada por quem realmente era. Ricardo Bandeira, ela disse, tentando se acostumar com o nome completo dele. Para você, só Ricardo, o homem que te ama loucamente. Ela sorriu através das lágrimas. Eu também te amo. Apesar de você ter mentido, apesar de toda essa confusão, eu te amo. Eles se beijaram novamente, mas desta vez foi diferente. Foi um beijo de 2 pessoas que estavam se entregando completamente, que estavam escolhendo confiar uma na outra, apesar dos medos e das diferenças. Quando se separaram, Marina riu baixinho.
O que foi? Ricardo perguntou. Eu estava aqui me achando a frentista mais sortuda do mundo por ter conquistado um executivo. Turns out que eu conquistei um bilionário. Ricardo riu também. Não, Marina, eu é que sou o bilionário mais sortudo do mundo, porque encontrei uma mulher que me ama pelo que sou por dentro. Dona Célia, que havia assistido tudo de longe, se aproximou com lágrimas nos olhos. Licença, ela disse, mas eu preciso abraçar vocês dois. O abraço coletivo foi caloroso e emocionante. Dona Célia sussurrou no ouvido de Marina. Eu sempre soube que você merecia algo especial. 6 meses depois, Marina era a supervisora técnica de 5 postos da rede, ganhando mais dinheiro do que jamais sonhou. Mas mais importante que isso, fazendo o que amava. Ela havia criado um programa de treinamento para mulheres mecânicas, que se tornou modelo para outras redes no país. Ricardo transformou parte da empresa numa fundação social focada em educação técnica para jovens de baixa renda. Eles trabalhavam juntos todos os dias, ela trazendo conhecimento prático e paixão genuína pelas pessoas, ele trazendo recursos e visão estratégica. E todas as manhãs, às 6 em ponto, Ricardo aparecia no posto original da BR-116 para tomar café com Marina e Dona Célia antes de começarem o dia. Porque foi ali que tudo começou. Foi ali que 2 pessoas de mundos diferentes descobriram que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais. No dia do casamento deles, realizado na própria BR-116, com uma festa simples para a família e amigos, Marina usou o mesmo vestido azul marinho do primeiro encontro. Porque, como ela disse para Ricardo, foi com essa roupa que você se apaixonou por mim, então é com ela que vou casar com você. Durante os votos, Ricardo disse, Marina, você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em como amamos. Obrigado por me mostrar que o amor mais bonito é aquele que vê a pessoa por dentro, que valoriza a essência, que cresce na simplicidade. Marina, com lágrimas nos olhos, respondeu, Ricardo, você me ensinou que não importa de onde viemos ou onde chegamos, importa como fazemos a jornada juntos. Obrigada por me amar do jeito que sou e por me dar asas para voar mais alto do que sonhei. Quando o juiz os declarou marido e mulher, todos os presentes, desde os caminhoneiros que paravam no posto até os executivos da empresa, aplaudiram emocionados, porque ali, naquela tarde ensolarada na BR-116, entre o cheiro de combustível e o som dos motores, 2 pessoas haviam provado que o amor verdadeiro ainda existe, que ele encontra um jeito de unir corações sinceros e que as melhores histórias de amor começam nos lugares mais simples e inesperados. Marina Santos, que um dia foi só uma frentista, descobriu que sempre foi muito mais que isso. Era uma mulher corajosa que não tinha medo de amar e ser amada, pelo que realmente era. E Ricardo Bandeira, que pensava que nunca encontraria amor genuíno, aprendeu que às vezes as maiores riquezas aparecem disfarçadas de simplicidade. Viva ao amor que não conhece preconceitos. Viva ao amor que enxerga. Alma, viva ao amor que transforma.